Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Bem, nós vamos continuar hoje falando sobre as instituições políticas, né? No último vídeo nós falamos sobre desenho constitucional, o que é isso, os 5 elementos do desenho constitucional e como isso tem efeitos políticos, né? Efeitos práticos para aprovação de projetos, para as eleições, né? Para disputa, para competição entre os partidos. Então, a partir desse vídeo nós vamos ver um por um os 5 elementos do desenho constitucional, começando pelo sistema de governo. Sistema de governo, gente, podem ser, né, nos regimes republicanos, podem ser parlamentaristas ou presidencialistas. São os dois tipos de sistema de governo republicano, né? No Brasil, já adiantando, a gente tem uma tradição presidencialista. Durante toda a nossa história republicana, praticamente foi presidencialismo, a não ser entre 61 e 63, que foi um contexto bem específico, que o presidente Jânio Quadros renuncia em 61, tem uma crise para o João Goulart, que era o vice, assumir. Como não queriam que o João Goulart tivesse poderes naquele contexto, existia uma oposição a ele na sociedade, inclusive no parlamento, se mudou o sistema de governo. Então o João Goulart assumiu a presidência, mas não tinha os poderes de presidente do presidencialismo. Ele era um presidente quase que de enfeite, figurativo. E o sistema de governo foi parlamentarista. Até 63, quando se fez um referendo que a população rejeitou o parlamentarismo e quis o João Goulart presidente a plenos poderes de fato. 30 anos depois, nos anos 90, nós tivemos um plebiscito também que a população teve que escolher se queria monarquia ou república, escolheu república, e se queria parlamentarismo ou presidencialismo. E o presidencialismo ganhou de novo. Então, as duas vezes que a população pôde escolher, escolheu o presidencialismo, né? Nós temos uma tradição nesse sentido. Agora, os dois tipos de sistema de governo e fazendo uma comparação entre os dois. O parlamentarismo, começando pelo parlamentarismo, que existe em outros países, como na Inglaterra, por exemplo, né? Como funciona o parlamentarismo? Ele tem o que a gente chama de legitimidade una. O que isso significa? A legitimidade que vem. A legitimidade do governo republicano, do regime republicano, quer dizer, ele vem do voto popular, ele vem do voto da soberania popular que é dada àquele regime republicano. Então, a legitimidade desse sistema de governo republicano, o parlamentarismo, é uma legitimidade una. O que isso significa? O povo ele vota apenas para um poder, para o parlamento, para o poder legislativo. E é o parlamento quem escolhe o chefe do poder executivo, que seria o presidente, né, no nosso caso. Então, no parlamentarismo, que o chefe do poder executivo seria um primeiro-ministro, esse chefe do poder executivo é escolhido pela maioria do parlamento. Então a população só vota para o parlamento. Não tem votar para presidente, votar para o primeiro-ministro. Não, quem decide é o próprio parlamento. Isso produz o quê? Uma fusão entre os poderes. Há uma dependência mútua entre os poderes, porque o chefe do executivo ele já nasce de uma maioria parlamentar. Ele já faz parte de uma maioria desde o início. O que implica isso também? O mandato é variável. Existe ali, de anos em anos tem as eleições, mas o mandato ele não tem uma rigidez temporal. O que isso significa? Existem saídas institucionais para as crises de governo. Em outras palavras, né? Se o parlamento fica insatisfeito com o primeiro-ministro ao longo do processo, o parlamento vota uma moção ou um voto de desconfiança, que ele remove o chefe do executivo e coloca outro no lugar. Então o parlamento tem esse poder, o parlamento tem mais poder no parlamentarismo, como o próprio nome já indica, né? O mandato é variável, então não tem a rigidez de que o parlamento escolheu tal primeiro-ministro. Eles têm que esperar 4 ou 5 anos. Não, eles podem passar alguns meses, gera uma crise, a sociedade não gosta do primeiro-ministro, ele é muito contestado, o parlamento vai lá, tira o cara e coloca outro. Por um outro lado, também o primeiro-ministro tem alguns dispositivos, como um dispositivo que ele propõe a chamada de uma dissolução do parlamento eleito, convocando novas eleições. Então, é como se o primeiro-ministro não é totalmente um refém, né? Vamos dizer assim, ele vem
ele assume o poder a partir de uma maioria parlamentar, ele pode ser retirado a qualquer momento pelo voto de desconfiança, mas também, dependendo do que acontecer da crise, existe esse dispositivo de chamar novas eleições, e daí os parlamentares perdem os cargos deles. Então existe um equilíbrio nesse sentido, né? O que esse sistema produz, falando no geral? Uma maior chance de um governo unificado. Ou seja, né, como existe uma fusão dos poderes executivo e legislativo, quem faz as leis e quem executa as políticas, tem menos chance de conflito entre os poderes. Ou se tem, quando tem algum conflito, se ocorre conflito, o parlamento vai lá, tira o cara do chefe do executivo e bota outro que o parlamento goste, né? O parlamento tem essa decisão, porque o parlamento é quem recebe o voto da população. Então, nesse sistema, existe mais estabilidade, mais chance de governabilidade, mais tendências de aprovar projetos, né? E menos conflito entre os poderes, que os poderes têm uma fusão entre eles. Agora vamos comparar com o presidencialismo. Presidencialismo, a legitimidade não é una. Lembre que no outro era una, a gente só votava para o parlamentarismo. Aqui não, é como no Brasil, a gente vota para o parlamento, mas a gente também vota para o chefe do executivo, que é o presidente. Então a população dá a mesma legitimidade ao parlamento do que para o chefe do executivo, né? Então existe uma independência mútua entre os poderes. O presidente não necessariamente, né, ele não precisa dos parlamentares para se eleger, ele faz uma campanha e ele é eleito pelo povo. Assim como os parlamentares são eleitos em outra votação, são votações distintas. Então existe uma independência mútua entre os poderes, eles não são fundidos desde o início, né? Não existe essa fusão. O mandato aqui não é variável, mas ele é fixo. No caso do Brasil é 4 em 4 anos. Tem uma rigidez temporal, ou seja, o presidente ele não pode ser retirado porque as pessoas não estão gostando. O presidente não pode ser retirado porque o parlamento não gosta mais do presidente, não está atendendo os pedidos do parlamento, se forma uma maioria contra, vamos tirar. Não é o correto, né? Por quê? Porque o presidente tem a legitimidade do voto direto da população. Então, o parlamento ele não tem o direito de se tornar um superpoder que, além de receber o voto da população para elaborar as leis, ele vai lá e caça o outro poder que foi eleito pela população. Nesse sistema que a gente vive aqui no Brasil, o presidencialismo, isso não pode. Embora aconteçam os impeachments, que eu vou falar daqui a pouco. Mas o impeachment não é como o voto de desconfiança. Ele não pode ser utilizado como um voto de desconfiança para tirar o chefe do executivo a qualquer crise ou a qualquer momento que se forma uma maioria contra ele. Isso provoca uma distorção no sistema, no funcionamento do sistema, né? Então, o que acontece no presidencialismo, né? O presidente eleito ele não tem necessariamente maioria ou controle do parlamento, porque a gente pode votar no presidente de um partido, mas o parlamento ele vai ser formado por outro partido. Ou, como é o caso do Brasil, que são muitos partidos, multipartidarismo, o presidente ele vai ser eleito e ele vai ter minoria no parlamento. O presidente ele não vai ser eleito em hipótese alguma no Brasil com maioria no parlamento automaticamente, não tem como. Então o que acontece? O presidente tem que fazer alianças, ele tem que conseguir apoio de diversos partidos diferentes para conseguir, né, nessa combinação de muitos partidos com presidencialismo, para ele conseguir formar uma maioria para aprovar a agenda dele. Então vocês podem ver como já é mais difícil de início. No parlamentarismo, o chefe do executivo, né, o chefe de governo, ele já nasce, vamos dizer assim, de uma maioria parlamentar. Aqui não. Aqui o presidente é eleito, ele é o chefe de governo e ele tem minoria parlamentar. Então ele tem que se virar para formar essa maioria. Então já é mais complexo o exercício de governo de início. Falando sobre impeachment. O impeachment, ele às vezes tem essa interpretação que o impeachment ele é utilizado para tirar um governo que as pessoas não estão gostando. Não é assim. Isso é uma distorção muito grande, porque isso é como se fosse um voto de desconfiança do parlamentarismo. E é outro sistema, tem outra legitimidade, né? O impeachment é apenas para caso de cometimento de crime de responsabilidade que é tipificado claramente em lei, né? Então, quando
quando o impeachment é utilizado como uma espécie de voto de desconfiança, de o impeachment ele é utilizado porque o presidente é impopular, ou porque não gostam mais do presidente, ou porque o presidente perdeu a maioria dentro do parlamento, então o parlamento se junta para tirar ele. Isso é uma distorção. Se o impeachment não tiver crime de responsabilidade acompanhando, é uma distorção do sistema, porque o presidente tem o voto direto da população, ele tem a legitimidade e pela rigidez temporal do mandato, o presidente tem que cumprir os 4 ou 5 anos de mandato, a não ser em casos extremos de cometimento de crime. Então não é como no parlamentarismo. No parlamentarismo, o parlamento tira o chefe do executivo quando quiser, quando se formar uma maioria a favor disso. No presidencialismo, embora ocorram situações que fiquem aparentando isso, como nós tivemos 2 impeachments no Brasil aí pós anos 80, que se forma uma maioria e remove o presidente. Se isso não vem acompanhado de crime de responsabilidade, é uma distorção no sistema, né? Fazendo uma comparação para finalizar, pessoal. Para finalizar. Então, parlamentarismo, ele é mais flexível, ele é melhor para lidar com crises e com descontentamento. Se o presidente tá se o presidente não, o chefe do executivo está impopular, o parlamento tem a legitimidade para removê-lo. A legitimidade do sistema está no voto aos parlamentares, a população não escolhe o chefe do executivo. Então, é um sistema mais flexível, melhor para lidar com crises e que é mais estável do ponto de vista de conseguir aprovar as políticas, porque o chefe do executivo, ele, como eu falei antes, é como se ele nascesse de uma maioria parlamentar. Já no presidencialismo, ele é menos flexível, ele é pior para lidar com crises, é pior para lidar com a impopularidade do presidente, porque o presidente não pode ser desalojado do poder, removido do poder só porque está impopular ou só porque perdeu o controle do parlamento, né? Isso é uma distorção que não pode acontecer. O impeachment só pode ser utilizado em casos gravíssimos, mas tem vezes que ele aparenta ser utilizado como um mecanismo de chantagem do legislativo, o que acaba distorcendo o funcionamento do sistema de governo, porque, como eu falei, a legitimidade vem do voto do povo. No parlamentarismo, o povo só vota para o parlamento. No presidencialismo, nós votamos para os dois. Então, o presidente ele tem que ficar o máximo possível para cumprir o mandato dele, a não ser em casos extremíssimos. Então, qual é a questão? Aí se discute o que é melhor, parlamentarismo, presidencialismo. Existe uma discussão sobre isso no Brasil, uma discussão teórica, inclusive, há décadas sobre isso. Mas nós tem que entrar em fator, né, como fator outras questões, como a cultura, a tradição política do país, a tradição partidária, vários pontos, o imaginário da população. Então nós temos uma tradição presidencialista, dificilmente nós sairíamos disso. Mas existem propostas para mudar, inclusive. Qual é a questão do parlamentarismo? Ele até aparenta ser muito bom, no sentido de ser mais estável, de ser mais fácil de lidar com as crises e tudo mais. Mas a questão é o perfil do parlamento. Se o parlamento ele tem mais ou menos um perfil homogêneo, como é o caso do Brasil, geralmente o parlamento ele tem um perfil de centro-direita, no geral, o perfil dos parlamentares, na média, o chefe executivo ele seria sempre de centro-direita. Ele seria sempre alguém que o parlamento vai colocar. Então, diminui as chances de nós vermos, vamos dizer, pessoas muito diferentes ou partidos com ideologias muito diversas na presidência, como chefe do executivo, né? Como primeiro-ministro, no caso, né? Então, no parlamentarismo, tende aos governos serem mais homogêneos, de centro-direita, quase sempre. E no presidencialismo, existe a possibilidade da população eleger partidos ou presidentes de ideologias diversas, mais à direita, mais à esquerda, né? Então, vamos dizer que fica mais limitado do ponto de vista ideológico, né? O parlamentarismo em relação ao presidencialismo. Mas então é isso, o que é melhor? Volta ao dilema do cobertor curto. Pode ser o parlamentarismo, dependendo do país, funciona muito bem. O presidencialismo funciona melhor em outros países. Depende de acordo com o contexto, de acordo com a tradição do local, de acordo com a cultura. E a questão também tem a rotatividade do poder, né? Com o parlamentarismo tu tende a ter um parlamento com determinada cara, determinada fotografia. O chefe do executivo vai ser sempre daquele perfil. Não tem como a população ir lá e eleger um chefe do executivo totalmente diferente.
como o presidencialismo possibilita, eleger mais à esquerda, mais à direita, e no parlamentarismo ficaria sempre restrito às decisões do parlamento, né? Então é isso, gente, já me alonguei muito. Nós vamos seguir falando sobre instituições políticas nos próximos vídeos. Agradeço aí a participação de vocês, a presença de vocês. Podem deixar comentários, dúvidas, likezinho para ajudar, e quem não está inscrito aí se inscreve no canal. Valeu, pessoal!